Primeiro, queria dar, boas-vindas, boa noite para todos, alguns amigos conhecidos, outros queridos chegando aí agora. Sejam todos muito, muito bem-vindos, né? Então, qual que é a minha intenção aqui para vocês hoje, né? Mergulhar na hipnose ericksoniana, assim, em pouco tempo, tem que fazer algumas escolhas, né? Falar de um instrumento, de uma ferramenta que simplesmente aí, nos últimos quase 20 anos da minha vida foi uma das grandes, grandes transformações. É uma daquelas coisas que a gente usa todo santo dia da vida, né? E além da hipnose ericksoniana como um instrumento, né, para alterar o meu estado de consciência, para alterar o meu estado emocional, para colocar outras pessoas em estados mais receptivos, onde uma cura pode ser propiciada, onde uma crença pode ser transformada, onde uma saúde do corpo pode ser sugestionada, onde uma decisão pode vir da mente inconsciente, onde uma escrita pode acontecer, onde tantas outras coisas podem acontecer quando a gente consegue tomar posse de uma coisa tão linda e maravilhosa que é o nosso cérebro, né? E de certa forma não é só o cérebro, né? O cérebro está ligado também, né, às nossas emoções, ao nosso corpo físico, a nossa mente inconsciente é muito maior do que isso. E a gente está falando também de alterações que acontecem, por nossa intenção dentro do nosso campo vibratório. Mas mais do que isso, mais do que um instrumento, né? Quem está falando aqui para vocês é um engenheiro de formação, alguém que lá atrás não conhecia esses instrumentos e que acabou se tornando um terapeuta, um curador, e tem nessa base a hipnose ericksoniana por detrás de tudo isso. A minha ideia hoje aqui é falar um pouquinho só para vocês de algumas questões que o pessoal levantou aí no Stories e tal, apresentar muito rápido, né? Não usar muito tempo de vocês, e aí em seguida já abrir para perguntas, perguntas no chat, perguntas no áudio, que acho que é legal quem está aqui ao vivo ter essa possibilidade de fazer a sua pergunta, né? De fazer a sua pergunta, de colocar e muito mais. Tá bom? Então eu vou começar só apresentando algumas coisas bem simplesinhas e aí a gente já segue, já abre aí para as perguntas de vocês. Então vamos lá. Primeira coisa importante, a hipnose ericksoniana, embora esse nome super complicado aí, ela é muito mais do que um set de instrumentos, né? Ela passa por detrás disso pela filosofia do Milton Erickson, né? E é uma filosofia que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, que ela parte do pressuposto, tudo que vocês já ouviram falar sobre cada um tem dentro de si, tudo que precisa para encontrar as respostas, para se curar, para achar os caminhos, para fazer as alterações a partir de si mesmo no próprio corpo, nas próprias emoções, tudo isso se origina no Milton Erickson, tá? Muitos conhecem essa história lá da PNL, né? Cada um tem os recursos que todos os recursos dentro de si, ou do coaching, ó, faça as perguntas que vêm dentro de si, mas talvez você não saiba que tudo isso veio de Milton Erickson. Na própria PNL, o Milton Erickson foi um dos modelos, né, que o Richard Bandler e o John Grinder na PNL estudaram para tirar como se podia fazer grandes curas. E conta-se que ele foi o modelo, né, quando eles foram estudá-lo, que mais impressionou porque era muito difícil entender o que ele estava fazendo, mas aquilo que ele fazia criava uma resolução de problema, fazia as pessoas chegarem nas soluções, nas curas que elas queriam, de maneiras que elas nem imaginavam. Primeira coisa que é legal a gente entender são sobre os estados de transe. Muitas vezes, quando a gente fala sobre estados de transe, a gente tende, às vezes, a achar que estados de transe tem a ver com só aquela hipnose clássica, né? Aquela pessoa apagada, meio babando e tal. Isso existe? Existe também. Mas isso é só um dos estados de transe. Os estados alterados de consciência são maravilhosos. E a gente já faz isso o tempo inteiro, tá? Isso já é uma capacidade de qualquer ser humano. Então, de repente, quando você está ali, ou alguém que você conhece, no último capítulo lá de uma novela, ou daquela série que você está esperando um tempão, e aí está esperando para acabar, esperando acontecer, esperando acontecer, esperando acontecer, aí passa uma pessoa na sua frente, alguém fala com você, o mundo anda e
nada de você se mexer dali. O que que aconteceu? A sua atenção ficou tão focada, mas tão focada, que toda a sua concentração ficou presa numa única coisa. E ela deletou todas as outras. Ela deletou o que você escuta, ela deletou pessoas que estavam passando na sua frente. Então, isso é uma coisa natural, só que você não estava comandando, né? Quantas vezes você não se coloca em transe, por exemplo, se preocupando ou pensando em alguma coisa? Então, às vezes, você está preocupado com uma coisa que você tem que fazer no dia seguinte, com uma conta que tem para pagar, com um problema. Aí você entra no carro, vai dirigindo para casa, passaram, sei lá, 20 minutos, você nem prestou atenção na rua. Quem é que estava dirigindo mesmo? É só na primeira buzinada que às vezes você acorda. Opa! Então você vai automaticamente para tua casa. A pergunta é: onde você estava quando você não estava dirigindo? E a questão é que você estava num estado de transe focado, só que dessa vez num objeto que não era a atenção, né, do último capítulo da série, mas era um objeto que era a atenção de um pensamento de preocupação, por exemplo. Né? Então, toda vez que a sua atenção se concentra tão intensamente em alguma coisa que todas as outras desaparecem, a gente pode dizer que você está num estado de transe. E a gente entra e sai dos estados de transe o tempo todo. É quem nunca sentou na frente de um computador para trabalhar e acordou 2 horas depois, 3 horas depois, 4 horas depois, ou talvez 20 anos depois para alguns que trabalham em empresa, na verdade. E aí, quando você acorda, onde que eu estava mesmo? Aí você se levanta, caramba, que dor nas costas. Aonde que estava a dor nas costas? Que não estava ali até agora. Onde que estava aquele incômodo? Então, você consegue sozinho apagar uma dor, ou seja, fazer anestesia, né? Você consegue apagar objetos, ou quem aqui nunca procurou uma chave que estava bem na sua frente sem achar? Quem aqui, né? Não vou nem falar de homem que vai procurar maionese na geladeira, que isso aí a gente já sabe que aí é outro caso mais complicado. Eu me incluo nesse aí, tá? Mas por que que eu não acho uma coisa que está na minha frente? Por que que às vezes eu dirijo tanto tempo e não sei onde é que eu estava? Por que que às vezes... E o que que acontece com os meus estados de atenção que trocam tanto? Então, quando a gente está falando de estados de atenção focada no último capítulo, focada em um pensamento de preocupação, focada numa vela, por exemplo. A gente conhece aquela coisa clássica, né, do relógio, da hipnose, ou olha na vela, olha num ponto. É possível entrar em estado de transe assim? É possível também. Então, o estado de atenção focada são estados de transe que a gente se coloca o dia inteiro. A questão é que nós fazemos isso sem perceber. Isso acontece com a gente. E a gente não está usando esses estados para coisas que podem ser úteis para a gente. Mas a gente já conhece, por exemplo, quando a gente. Então, os estados hipnóticos, ou os estados de transe, são estados que nos acontecem o tempo inteiro. Alguns, a gente se pega sonhando acordado, né? Então, todas as vezes que a gente faz, por exemplo, entra num estado de transe, a gente já sabe que algumas coisas acontecem com o nosso corpo. Existem os transes mais tensos, mas, em geral, o estado alterado de consciência, o estado de transe, provoca um relaxamento muscular, a minha voz fica um pouco mais funda. Ela vem de um lugar ainda mais fundo. Você olha para os olhos de uma pessoa que acabou de entrar no estado de hipnose, ela está mais relaxada no rosto. Seja uma auto-hipnose, vocês viram que eu coloquei no grupo para vocês uma auto-hipnose rapidinha, né? Não sei se alguém fez, se não façam, tá? Muito fácil, super funciona. Eu uso isso 2, 3, 4 vezes por dia quando eu preciso apagar a minha loucura e zerar o sistema e estar bem focado de novo. Num trabalho que eu vou fazer, numa aula que eu vou dar, eu estava em auto-hipnose agora antes dessa aula, né? 5 minutos e a minha mente inconsciente programa meu melhor estado para entregar, tudo aquilo que já está feito, na melhor colocação, e tudo desaparece e fica só isso para mim. Então, os estados alterados podem deixar pulso, respiração mais lentos. Uma coisa que eu faço no curso presencial, às vezes, tem muitos médicos, normalmente tem médico, psicólogo, a gente pede para levar aqueles aparelhos para medir pressão sanguínea, né? Pede para alguém que tenha pressão alta, 5 minutos de estado de transe, e a gente consegue fazer o corpo responder e baixar a pressão arterial com a maior tranquilidade do mundo. Olhos desfocados, às vezes, quando a pessoa está em estado de transe, com os olhos abertos, ela fica assim, olhando para o nada, né? A gente fala que é como se você estivesse olhando para a parte de trás da sua cabeça.
mas alguém passa a mão, ô, tudo bem? Né? Reflexos mais lentos, sensação de conforto, experiência positiva e agradável. Isso vem tudo de associações, de psicologia, de medicina, tudo isso é bem medido, tá? É possível ter outras reações quando a gente entra no estado de transe? Sim, amnésia é possível. Ah, não sei quem aqui já foi conduzido por mim, né? Dentro dos processos de hipnose, eu conduzo aí há muitos anos, há mais de 15 anos. E na internet tem um monte. Se você entrar lá no YouTube, Instituto Nicolai Cussino, você acha uma playlist chamada Hipnose Ericksoniana. Lá tem várias conduções minhas que te colocam em estados muito profundos para objetivos diferentes. Então, tem condições para você fazer uma cura no teu corpo, físico, emocional, espiritual. Tem condições para você programar um estado de prosperidade. Tem condições para você entrar no estado focado. Tem condições para você tomar uma decisão mais rápida, para estar em estado criativo. E tem condições para você acessar outras dimensões, né? Quinta dimensão, sétima, oitava, 11ª, para fazer comunicação interdimensional. Tudo isso tem lá. Então, vale a pena vocês colocarem. Mas é uma coisa que vocês podem perceber, quem faz, é que a amnésia pode acontecer, né? Então, às vezes, você fica lá em transe hipnótico por 5 minutos, 10 minutos, uma hora. Para algumas pessoas, ela lembra de algumas coisas, de outras não. Não é muito diferente do sonho, né? O sonho a gente acorda, lembra de uns pedaços, lembra do outro. A anestesia, é comum às vezes eu deletar uma dor? É comum, isso pode acontecer. Alucinações, ver coisas, imagens, ver coisas no ambiente de fora, de dentro. Catalepsia pode acontecer, que é aquela coisa de eu não conseguir mexer um dedo ou uma mão. Não tem problema nenhum, é só uma reação comum. Regressões. Um dos usos mais simples e bonitos da hipnose é trabalhos de regressão, né? Dentro do curso presencial, a gente vai fazer algumas regressões, lá no YouTube tem também, para não só regressões para você trabalhar uma questão da sua infância, ou até mesmo de vidas passadas, onde você precisa fazer uma cura, uma ressignificação, mas também regressões para você acessar coisas muito legais que às vezes você tinha, por exemplo, na tua infância e não usa mais, né? Às vezes um estado muito legal de felicidade, de alegria, para reviver um encontro com alguém que já se foi, para dar um abraço bonito, para trazer toda aquela sensação. Então dá para a gente buscar muita coisa na nossa linha do tempo. E a hipnose ajuda pra caramba isso, né? Variações no tempo e tudo mais. Aqui é legal, só para ter. Então, eu estava falando para vocês um pouquinho sobre os estados de transe, né? O Erickson costumava dividir os estados de transe em transe positivo e transe negativo, né? Quando você está lá e de repente alguém te falou uma palavra, né, que você não gostou, e aquilo te pega numa coisa que desde criança você não sabe lidar, você fica bravo, se fecha, não consegue pensar, você está num transe negativo, né? Quando você vai dirigindo para casa, preocupado, tão preocupado com o dia seguinte que não vê, você está num estágio de transe negativo. Como é que eu sei a diferença entre alguém que está num transe negativo, que acontece, que te sequestra a consciência, e um transe que você produz, que você abre a tua mente inconsciente, que você se torna, diminui as barreiras que tem aqui dentro de você e abre o teu inconsciente para ele trabalhar para você, né? Os transes negativos, normalmente, eles diminuem a sua opção. Então, aquela ideia de que toda vez que você está numa situação que você acha que não tem saída, sabe? Não tem saída. Isso uma espécie de um transe negativo, é quando você enxerga só uma opção. Então, o transe negativo tem a ver com invalidação, culpa, sensação de limites violados, dissociação negativa. A pessoa está ali, mas não está ali, né? Ela está ali, mas a atenção dela não está ali. Quando você fica ali, não, vai dar errado, é um problema, sofrimento, antecipando, você não consegue enxergar a coisa como ela é um estado de transe que te sequestrou. A ideia de uma possibilidade que está congelada, revivendo histórias, por toda vez eu fico bravo com a mesma coisa, estou eu aqui de novo nessa relação, tendo a mesma história, repetição, né? Uma sensação de sofrimento, uma contração da energia vital, né? E crenças que surgem, né? A ideia de não posso, não mereço, não devo, não consigo. É um estado de transe. Por quê? Porque ele fechou a tua visão, de certa forma, boa parte da tua capacidade cerebral está desconectada e você está reagindo a uma coisa que está fechada. Uma das bases da hipnose ericksoniana
dentro de uma sessão, seja consigo mesmo ou com os outros, é transformar um transe negativo num transe positivo. Então, as pessoas que chegam até você, elas chegam em algum estado de transe negativo. A condução que você faz é para que ela saia desse transe negativo e entre num transe positivo. Isso pode ser para você mesmo, numa auto-hipnose, uma auto-hipnose que você se comanda, ou que você grava, às vezes, num celular para você mesmo, e você mesmo ouve, é uma coisa que você pode fazer num tratamento, ou quando você vai fazer com alguém, alguém da tua família, algum paciente, algum aluno, ou até mesmo para treinadores, para palestrantes, fazer com, né, com 10, 20, 30, 40, 50, 100 pessoas. Eu costumo dar muito exemplo, quem não viu ainda, procura no YouTube a minha palestra no Congresso da Felicidade, né? Você coloca lá Nicolai Cursino, Congresso da Felicidade, vocês vão ver o que é realizar um estado de hipnose coletiva com 3.000 pessoas, né? Ali ao vivo, e colocar todo mundo no estado aberto, todo mundo no estado antenado, ajudar todo mundo a desligar das outras coisas e estar completamente aberto para aquilo que você vai falar, para aquilo que você vai ensinar, para aquilo que você vai sugerir. Então, tem uma coisa muito importante, é que a hipnose ericksoniana, ela pressupõe uma melhora, um estado de cura, um estado de expansão. Outra coisa importante, né? O que é hipnose? A palavra hipnos, em grego, significava sono. Então, quando começou-se na era moderna, moderna, vamos falar do século XIX, 1800 e pouco, na época do Freud, o Freud era um hipnólogo, mas ele parou de fazer hipnose porque o pessoal lá pegava no pé dele, o pessoal da sociedade lá da psicologia da época. Hipnos significa sono em grego. Então eles achavam que como a pessoa amolecia, fechava os olhos, ela está dormindo. Mas na verdade foi um nome que ficou errado, porque não tem nada a ver com dormindo, né? Se você vai estudar as ondas cerebrais, por exemplo, de uma pessoa em estado de transe profundo, elas são muito mais parecidas com uma pessoa com os olhos abertos, no estado de vigília, do que com uma pessoa dormindo, né? O nosso cérebro tem diversos estados de consciência diferentes, com ondas cerebrais diferentes. Cada um deles é mais útil para uma coisa do que para outra. Então, se você consegue se comandar e se colocar nos diferentes estados, você ganha uma máquina absurda, né, no teu estado. Então, que estado que é o melhor para eu criar? Ah, é esse. Que estado é melhor para eu ensinar? É esse. Para eu me abrir para a minha própria cura ou para conduzir alguém numa intuição? Ah, é esse. Para me focar no objetivo que eu quero conquistar de qualquer jeito? É esse outro. Então você vai. Ah, para dormir. Né? Eu tenho 3 horas para dormir, mas eu quero que essas 3 horas sejam como 8 horas de uma linda noite de sono. É possível fazer também, né? Então você consegue se autoprogramar para essas infinitas coisas que você faz. Então, alguns dos benefícios aí da hipnose ericksoniana: aumentar a concentração. Você pode, por exemplo, em 1 minuto, não mais do que isso, sair de um estado desfocado, sair de uma auto-hipnose num estado de concentração. Isso é o que eu faço o tempo inteiro. Antes de dar uma aula, antes de fazer uma palestra, antes de entrar numa reunião, ou quando eu estou muito cheio de coisa para fazer, eu vou descer para andar de baixo e encontrar meus filhos, eu tenho que sair desse estado, às vezes de estresse, de trabalho rápido, zerar tudo para chegar, né, com o coração aberto. Isso é tudo muito rápido. Ou você faz isso com outra pessoa, ou com um grupo. Além do mais, se você praticar demais a hipnose, você vai treinando a tua mente para ganhar capacidade de concentração, porque a gente está falando de atenção focada, né? Criatividade, não preciso ir muito longe, acho que muitos conhecem, não sei se está aparecendo aí meu livro, o Anjo Líder, está aparecendo. Esse livro que é um dos que eu recomendo, quem já leu sabe que o anjo ensina através de comandos hipnóticos, muita coisa. Esse foi um livro que eu escrevi praticamente cada vez que eu sentei saiu um capítulo. Não demorava mais do que 1 hora, porque foi inteiramente escrito em auto-hipnose, né? Então, eu entrava em transe, comandava que a minha mente inconsciente, ao sair depois de 5 minutos, começasse a escrever. E o comando que eu fazia para mim mesmo não era nem para, me dita as palavras, era vai direto na minha mão, né? Não precisava, eu só acompanhava mais ou menos. Só no final daí se ajusta com a mente consciente, dá uma arrumada no texto aqui e ali, mas é muito mais rápido, é muito mais poderoso. Gente, eu não crio absolutamente nada em estado de vigília, tá? Eu não crio um treinamento, eu não crio um livro, eu não crio uma solução, nada, porque eu acho um tremendo desperdício.
A mente consciente, racional, ela é muito limitada para criar as coisas. Então, toda a criação eu faço em estado alterado de consciência. Aí depois eu trago, né, o trabalho bruto para a mente consciente, para ela lapidar as coisas. É legal que haja essa conversa entre as duas coisas. Motivação, consigo alterar um estado emocional meu? Estou lá super zero a fim de fazer alguma coisa, consigo alterar o meu estado para um estado que conecta um significado, entra no emocional e ativa o meu corpo? Com certeza. Antes de fazer um esporte, segunda-feira mesmo eu brinco com os meus filhos, que eu falo que eu vou ganhar o troféu lá de melhor jogador no meu futebol. E na semana passada eu fui super mal. Aí na segunda eu falei, cara, como que pode, né? É, a minha mente está me atrapalhando, vou fazer uma hipnose. Aí eu fiz todo um trabalho conectando lá e segunda-feira ganhei o troféuzinho, né? Cheguei aqui em casa, falei, ó, porque muda o teu estado, né? Do que você acha que vai dar certo, que não vai. Autoestima, dá para mexer, recurso pessoal. Dá para fazer trabalhos de alívio da dor, muito alívio da dor. A própria hipnose clássica, que é aquela de dorme, apaga, que é uma hipnose paternal. O que que é uma hipnose paternal? Que é diferente da ericksoniana. É a hipnose onde o hipnólogo usa uma postura mais autoritária. Ele, de alguma forma, ele usa uma postura de dorme, faça isso, e acaba dando comandos, né? Essa não é a hipnose ericksoniana. A hipnose ericksoniana, ela é mais maternal. O que que significa isso? O hipnólogo e o hipnotizado, ou o grupo, ou a si mesmo, entram numa comunhão, entram em rapport, se sintonizam, se conectam com algo que é um objetivo maior, né, aquilo, e o hipnólogo, ele conduz, ele ajuda o hipnotizado a fazer o trabalho sozinho, né? Ele ajuda o hipnotizado a encontrar dentro de si a própria cura, o próprio caminho, o próprio espaço, sempre respeitando os limites dele e jamais invadindo nada. Ele vai dançando com a pessoa que vai abrindo a mente inconsciente dela. Então, dá para fazer trabalho de dor, dá para fazer trabalho de. Dor não é muito complicado, tá, gente? Se você for pensar que a dor tem tudo a ver com como o teu cérebro está interpretando ela, né? Dá para você diminuir a chavinha um pouquinho, dá para você aumentar. Às vezes, quem não consegue, quem já não desviou uma dor, né? Você passa 10 horas sentado, só sente a dor nas costas na hora que vai para casa. Você fez o quê? Você apagou aquela dor. Então, tudo que a gente fala na hipnose são coisas que a gente já faz, que a gente já tem essa capacidade. A única diferença é que a gente vai fazer isso de alguma forma, tendo consciência do que está fazendo. Então, quem vai usar a hipnose ericksoniana? Todo mundo. Hipnose ericksoniana é para todas as pessoas. Ela é um instrumento de vida, na minha opinião. Acredito que todas as pessoas deveriam e poderiam usar, né? Além do mais, terapeutas, médicos, treinadores, palestrantes, pessoas de mundo de negócio para mudar a mente, vendedores para se colocar no melhor estado, comunicadores, com certeza, todos, e pessoas. Às vezes eu já tive gente aqui em treinamento, dona de casa, que quer, às vezes, cuidar de alguém que está em casa, cuidar de si mesmo. Qualquer pessoa dentro da hipnose ericksoniana pode aí fazer um trabalho. E o legal é que você aprende pelo menos o básico, que já te dá muita resposta muito rápido, né? Você fala assim, o curso online, o curso presencial, no segundo dia qualquer pessoa já está fazendo hipnose, tá? O básico, é claro, gente, é como tocar um instrumento, né? Um piano, um violino. 30 anos depois, você vai estar muito melhor, você vai estar fazendo coisas muito mais complexas, mas um primeiro passo para você abrir o inconsciente, para fazer, causar relaxamento, sugestionar curas e coisas assim, todo mundo consegue fazer. Falei um pouco para vocês da diferença, né? A gente tem as tais das induções e da hipnose clássica, ela é uma hipnose diferente do que a gente faz aqui. Eu sou um hipnólogo clássico de formação também, mas é algo que eu praticamente não uso mais e que eu, conforme o tempo vai passando, eu fui deixando de lado, porque há uma diferença de filosofia muito grande, né? A filosofia ericksoniana é uma filosofia a partir onde o próprio hipnólogo comanda tudo, ele é o dono da ação, é ele que faz tudo, e o próprio, desculpa, o próprio cliente, né, é quem faz tudo, é ele que cuida de si mesmo, e o hipnólogo vai dando todo esse poder a ele, né? Mas lembrar aqui, quem conhece, lembra do Fábio Puentes, ele é um hipnólogo clássico, né, totalmente diferente da hipnose ericksoniana. A hipnose ericksoniana, ela é indireta, ela é sugestiva, é você que encontra os caminhos, ela é amorosa, ela é gentil. Só por curiosidade, há 15 anos atrás,
Eu dava curso de hipnose junto com o Fábio, ele fazia a parte clássica, eu fazia a ericksoniana, e uma das coisas que na época eu resolvi parar de fazer essa parceria lá é porque trazia públicos muito diferentes, né? E era praticamente uma mudança muito grande. Eram 2 dias de clássico, 2 dias de ericksoniana. Na clássica vinha muita gente que queria, de alguma forma, dominar o outro, conquistar alguma coisa. Embora o Fábio fizesse muita coisa bonita no Hospital das Clínicas, como o trabalho com dor e outras coisas, tinha toda uma hipnose de entretenimento também, o que acaba atraindo muita gente que tem sombras de poder, né? Que querem dominar algo, dominar alguém, ou conquistar alguma coisa. E essa energia não era muito legal. E a gente mudava para a hipnose ericksoniana, é completamente diferente, né? Ela é uma hipnose baseada na humildade, na gentileza, na cura, na não invasão. Então é um pouco disso que a gente vai fazer. O próprio cliente é que vai mudando. O Erickson dizia uma coisa muito bonita, que é, tem gente que pergunta, todo mundo pode ser hipnotizado? Claro que sim. A hipnose ericksoniana, claro que sim. Porque, na verdade, gente, toda hipnose é auto-hipnose, tá? Ninguém tem o poder de fazer algo com a tua mente. É você que faz consigo mesmo. Então, quando você consegue criar uma relação de tamanha confiança, aonde o objetivo é o mesmo e é um objetivo bom para você, e você vai sendo guiado para que você mesmo vá encontrando tua cura, teu desenvolvimento, para que você resistiria a algo que você mesmo está fazendo? Para que você resistiria a algo que faz o melhor para você com aquilo que você quer? Para que você resistiria a algo que te faz bem? Então, tem todo um caminho para se ensinar a encontrar esse espaço de confiança. O Erickson dizia que cada fechadura tem a sua chave. Se você encontrar a chave certa, né, todas as portas se abrem. Diferente da hipnose clássica, onde nem todas as pessoas são hipnotizáveis. Ela depende de uma certa sugestionabilidade à autoridade, porque ela tem a ver com um espaço de autoridade. Não é o caso da hipnose ericksoniana. Eu tive a alegria de estudar com os maiores hipnólogos ericksonianos do mundo, né? Com duas filhas do Milton Erickson diretamente, com o Stephen Gilligan, que é um dos principais alunos do Erickson, tive com ele ano passado, inclusive, com muitas pessoas. Então, assim, ter vivido essa filosofia. O Erickson, como médico, e como ele e psicoterapeuta, né, e psiquiatra, ele mudou muito a ideia de que, por exemplo, para você fazer uma cura emocional ou uma cura traumática, você precisava conhecer, né, o que o cliente tinha passado, né? O Erickson não, o Erickson, através da contação de uma história, as pessoas se curavam de coisas que elas nem sabiam de onde vinham. Então, é toda uma abordagem indireta, uma abordagem que usa histórias, uma abordagem que usa sugestões, uma abordagem que usa uma linguagem muito bonita, né? Uma das coisas que a gente aprende na hipnose ericksoniana é a linguagem. Existe uma forma de se falar, existe uma forma, né? Uma certa modulação de voz, um certo colocar das palavras. É por isso que meu livro, né, de hipnose chama Palavras que Curam, porque realmente você aprende através das palavras a ajudar as pessoas a encontrarem espaços de cura, de desenvolvimento e de expansão dentro delas. Muito bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar aqui um pouquinho. Então, aonde a hipnose ericksoniana pode ser usada? Em praticamente tudo que exija, no qual você possa se beneficiar, alterar um estado emocional, mental, vibratório, que você quer numa velocidade rápida, né? Você pode usar com você através de auto-hipnose, tratamentos, auto-hipnose rápida, 1 minuto para mudar um estado emocional, para abrir para alguma coisa, para fazer uma raiva embora mais rápido. É mais barato quando você faz, por exemplo, uma raiva, porque aí você vê que ela acelera a fisiologia do teu corpo para mudar a bioquímica de uma forma assim bem mais rápida, fazer uma palestra para entrar em foco, para entrar qualquer coisa, para sair de qualquer estado de transe negativo e entrar no transe positivo. Para usar com os outros, existe tanto o que a gente chama de transe formal. O que é o transe formal? Aquela coisa, né? Eu sentado aqui, a outra pessoa sentada na cadeira da frente, vai conversando, e aí vai, através de contagens, ou metáforas, ou entradas no transe, a outra pessoa vai, de alguma forma, entrando no estado alterado,
consciência, relaxando, às vezes fechando os olhos, às vezes com os olhos abertos, e vai ganhando esta confiança. Existe uma técnica para a entrada no transe, né? Toda a hipnose ela envolve a entrada no transe, e quando a outra pessoa está com a mente inconsciente relaxada, aberta, aí existe o trabalho que é realizado ali, que é quando o inconsciente dela vai buscar o que ela precisa. Vai buscar em alta velocidade, com tranquilidade, a resposta, a mudança ou o que quer que ela precisa. E aí tem uma terceira parte que é o retorno do transe, né? Que é quando eu trago isso que foi encontrado lá nas profundezas de mim mesmo para a vida agora, prática, para aqui e agora. Se é uma resposta, ela vem para minha mente consciente, através de uma palavra, de uma imagem. Se é uma mudança emocional, eu vou sentir no meu corpo, né? Na minha fisiologia. Então, é muito simples o que se faz com isso. E eu posso fazer isso também com um grupo, né? Se eu sou um professor, se eu sou um terapeuta, um curador, abrindo, né? Meus alunos sabem, não tem um santo dia que eu não abra todas as turmas, todos os grupos com um processo hipnótico, seja no começo do dia para abrir um campo, para sugerir uma aprendizagem, para cuidar de um estado emocional, para aumentar a tua curiosidade, para que você aprenda numa velocidade muito mais alta ao longo do dia, seja ao final do dia, por exemplo, se todo mundo estiver cansado, para que haja uma recuperação do corpo, ou se eu quiser fazer com que a tua mente inconsciente faça uma varredura no dia que passou, pegue as tuas principais aprendizagens, acelere e traga ao longo do sono para que você tenha elas fixadas no próximo dia. Tudo isso é uma coisa, né, muito comum que a gente usa. Mudança de crença, estado emocional e um zilhão de coisas assim. Tá bom? Bem, a minha ideia era ser um pouco rapidinho mesmo, trazer alguns conceitos, acho que muitos já falaram, e ter um espaço que é aí que é legal de ter uma aula ao vivo, para que vocês pudessem perguntar o que quiserem. E dependendo se a gente tiver tempo ou não, dá até para a gente fazer, usar essas perguntas e fazer um mergulho rapidinho aí juntos, ou se não, a gente deixa aí para os vídeos que estão no YouTube e tudo mais. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte: se alguém quiser, ó, tem duas opções. O chat está aberto aí, tá, gente? Se vocês quiserem colocar alguma pergunta aqui, eu estou olhando ele, então fiquem à vontade que eu respondo. E se alguém quiser levantar a mãozinha aí do Zoom, né? Eu acho que tem no Reactions ali embaixo, onde tem uma carinha com uma estrelinha aí do lado. Eu acho que você consegue levantar a mãozinha. Aí ela aparece aqui do meu lado, aparece aqui para mim, eu consigo abrir o microfone para você fazer a tua pergunta. A única coisa que eu vou pedir é que a gente faça a pergunta e aí eu vou responder. Porque se a gente for contar uma história muito grande, aí pode ter outros que tenham pergunta. E se faltar alguma coisa, a gente depois coloca lá no grupo, tá? O grupo de WhatsApp seria legal se vocês deixassem até o final de semana ele ativo. Depois do final de semana a gente derruba ele para você não ficar com um monte de coisa aberta no teu WhatsApp. Porque às vezes vem alguma ideia amanhã da gente colocar um vídeo, alguma coisa, então vamos lá. Então, Gina, tô vendo aí tua mãozinha bonitinha apareceu aí. Ok. É, fica à vontade aí para perguntar, tá? Conseguem me ouvir? Vamos ver se a gente te ouve bem. Não conseguem ouvir? Conseguem ouvir? Eu Não. ainda não te ouvi, Gina. Ok. Agora que você está desmutada. Mas se você quiser escrever aqui no chat, caso não dê certo, fica à vontade, tá? Às vezes é coisa de equipamento, né? Mas tá tudo certo. A Veridiana tá ouvindo a Gina? Eu não tô. Será que sou só eu que não tô ouvindo você, gente? Pode ser. Então, peraí. Então, acho que sou eu. Obrigado pelo retorno aí. Vamos lá. É, só um Estão a ouvir? Não. segundinho. Gina, pode tentar de novo? Ok. Estão a ouvir? Não. Agora eu tô ouvindo. Ok, ok. Era Pronto, comigo aqui. Obrigado. certo. Duas perguntas. Uma em relação à respiração, se deve ser pelo nariz, pela boca, torácica, mais pela barriga. Essa é uma das questões. Ah, está falando de onde, Gina? Eu estou em França.
Seja bem-vinda, viu? Deve estar tarde aí Obrigada. já, né? Sim, já é bastante tarde. Olha, não precisa se preocupar com a respiração, Ok. tá? Porque o que que acontece? A indução, ela acontece principalmente por duas coisas. Primeiro, vamos dizer que eu esteja trabalhando com você. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser fazer um matching da minha respiração com a sua. Então, a gente vai tentar chegar no mesmo ritmo. E eu, como hipnólogo, automaticamente vou deixar a minha respiração mais lenta. Respirar onde? Corpo inteiro, como se o seu corpo inteiro fosse um balão, né? Então não é a respiração aqui em cima, nem só abdominal, corpo inteiro um balão, porque aí eu... E aí eu vou deixando a respiração mais lenta e mais funda. E vou usando a minha voz, para que ao ouvir a minha voz, a sua respiração possa ficar cada vez mais. E talvez, ao me ouvir, você possa querer agora fazer uma inspiração bem profunda. E automaticamente eu estou te observando. E aí, Uhum. quando você aceita a minha sugestão, eu vejo que o teu corpo faz assim. Aí eu faço o quê? Eu valido ele. Fala, isso, muito bem. Aí o teu corpo já entendeu qual é a forma de respirar. E aí eu vou usando o que eu estou vendo, o que eu estou percebendo, e naturalmente você vai se acalmando. Nariz ou boca não é tão relevante, mas sim, conforme o estado de transe vai sendo criado, a respiração vai ficando mais lenta e mais forte. Uhum. Ok. Bom, A segunda pergunta era: eu fiz aquela hipnose que enviou pelo Insta sobre a abundância e prosperidade. Quantas vezes é que eu posso repetir a hipnose? você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Aquela hipnose é uma hipnose simples, na verdade, né? O que que a gente fez? A gente entrou em transe, aprofundou e sugeriu que a tua mente inconsciente ressignificasse e se conectasse com esse estado de abundância. Só isso já te coloca num outro estado. Se você fizer isso bastante, por exemplo, quando a gente vai fazer um tratamento, então às vezes eu quero fazer um tratamento que é uma mudança a longo prazo, né? Porque uma coisa é, a Gina tá, de repente, chegou do trabalho, tá estressada e tal, vem cá, 3 minutos, ai, tô bem agora de novo, tô mais tranquilo. Isso aí é uma alteração rápida. A outra coisa é, eu quero fazer um tratamento para que o meu mental e o meu estado fiquem mais conectados com o estado da prosperidade. Então, a gente fala num trabalho de 21 dias seguidos, pelo menos, tá? E aí, o tipo de hipnose que eu faço é um pouco mais complexa, mas essa mesmo você pode fazer pelo menos 21 dias seguidos. Ok, Não tem problema nenhum, tá ok. bom? Obrigada. Uma das coisas que eu faço com as pessoas, e quem pode fazer, é, por exemplo, você me traz uma questão, e aí eu estou trabalhando só com você, eu consigo desenhar algo só para você, né? Com as tuas palavras, com as tuas questões, aí a gente grava isso no celular. E aí você leva para casa e escuta aquilo por 21 dias, e aquilo vai provocando uma alteração a longo prazo. Tá bom? Ok, obrigada. Nada. Quem mais, gente? Tem alguém que queira levantar a mão ou colocar no chat? Estou olhando aqui no chat. Não estou vendo nada de novo. Eliane, tudo bem? Eita, tá mudo ainda. Agora Oi, sim. boa Oi, noite tudo. Boa a todos. noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Você sabe qual é a minha dúvida? Eu sei muito pouco sobre isso, estou me inteirando agora, mas diante do que você está falando, a minha questão é: a hipnose tem a coisa a ver com o estado de presença? Quando eu falo, olha, agora eu vou chegar em casa bem, vou estar 100% para o meu marido, para o meu filho, é um tipo de hipnose? Um pouco diferente, tá? Essa pergunta é muito boa e eu vou esclarecer um pouquinho ela para você, tá? O que que é o estado de presença? O estado de presença é eu trazer a minha consciência, a minha atenção e colocá-la em presença onde está o meu corpo. Grau número 1 de estado de presença. Eu estou onde o meu corpo está. Como que Hum, eu faço para criar um estado de presença?
primeiro grau de presença no corpo, eu trago a presença para as minhas sensações do corpo, né? Então eu sinto a minha respiração, eu sinto meus pés, meus braços, eu estou nesta cadeira agora. Aí eu trago uma presença. O estado de presença não é necessariamente um estado hipnótico. Por quê? Porque o ideal de um estado de presença é o que a gente chama de estado de presença aberta, que significa o quê? Eu estou aqui nesta cadeira, neste ambiente, completamente aqui, eu estou ouvindo os sons que estão lá fora, eu estou sentindo o meu corpo, as paredes que estão ali, eu estou vendo aquilo que está lá, eu estou percebendo tudo. E esse é um estado de presença aberta. É quando a minha consciência e a presença aqui, elas se unem, né, a um estado maior. Sabe aqueles estados onde eu vou para o meio da natureza, eu estou completamente no meu corpo, e ao mesmo tempo eu estou sentindo as árvores, estou sentindo. Isso é um estado de presença aberta. Então, neste estado de presença, eu posso estar conversando com alguém, falando e tal, mas prestando atenção em tudo. Então, é diferente do estado de transe, porque o estado de transe eu faço o quê com a minha atenção? Eu foco a minha atenção tanto em alguma coisa que as outras coisas apagam, né? Então, por exemplo, quando eu foco numa vela ou em algo que eu estou olhando, a minha atenção vai tanto que a minha concentração, eu concentro tudo aquilo. E o fato de eu conseguir concentrar a minha atenção muito fortemente é o que me dá uma grande capacidade de transformação de uma coisa. Então, se eu quero entrar em estado de foco muito rápido ou fazer uma cura, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando toda a minha atenção e concentrando numa única coisa para ela fazer, falando, faça, né? Então é comum no estado, por exemplo, de transe, eu não estar vendo o que está do meu lado, não estar prestando atenção, que é diferente do estado de presença, né? Nos programas de hipnose ericksoniana, eu trabalho com as duas coisas. Então, assim, primeiro, a gente vem para a presença, que a presença, ela te tira do estado de transe negativo, né? Então, Exato, como, o como você automático, falou, né? é do automático, ela É. te tira do. Porque quem é o automático? É um estado de transe negativo. Então, você está Uhum. lá, veio, não prestou atenção, está chegando em casa. Putz, quem eu sou um cotô, né? Quem que está vivendo a minha vida no meu lugar? Não sou eu, é alguma máquina, que é o estado de máquina, né? E aí, Exato. peraí, deixa eu fazer algumas respirações, trazer minha atenção para agora. Voltei para aqui agora. Ai, que bom. Esse é um estado, por exemplo, aonde eu costumo começar a hipnose. Então, eu Hum, trago para a presença e agora vamos iniciar o estado hipnótico, que é um estado de concentração para resolver alguma coisa, para criar alguma coisa. A presença não está tentando criar nada, ela só está te ela só deixando está, né? ela só é, né? E é um Uhum. estado. Agora, quando eu quero alterar a minha capacidade para criar coisas em alta velocidade, seja ela uma transformação das minhas emoções, uma criatividade, uma cura, aí eu tenho que concentrar a ação. É aí que a hipnose entra, tá E bom? através da indução. Através da indução. A indução cria o estado de transe. Uma vez que você está nele, você alterou as ondas cerebrais, o corpo, tudo. Aí lá dentro tem o que a gente chama de intervenção, que é o quê? Depende do teu objetivo. Ah, eu estou fazendo essa hipnose para ficar mais concentrado para trabalhar nas próximas 2 horas no projeto. Ah, esse é o meu objetivo. Não estou fazendo isso porque eu estava sentindo uma angústia horrorosa, uma tristeza, um vazio. E eu quero entrar com meu coração no estado de alegria. Ah, esse é o meu objetivo. Então, eu entro na hipnose com um objetivo. E aí eu solicito à minha mente inconsciente que ela o produza, tá? Então, aí ela produz nesse estado, e aí eu saio do transe trazendo aquilo, tá? Então, essa pergunta é muito Perfeito. boa, e até vou Esclareceu bastante. e eu vou até colocar mais um espaço. Muitas pessoas perguntam se é a mesma coisa que meditação, porque as pessoas, na internet você vai achar isso, né, meditação guiada e tal. A gente costuma dizer que na linguagem da hipnose não existe meditação guiada, mas é um nome comum. A gente, se algo está te guiando, né, para uma visualização, ó, entre na cachoeira, agora atravessa, isso é na verdade um transe hipnótico, né? Ele não é Hum, uma hum. meditação. Se eu pensar numa meditação, vamos pensar na Vipassana. Eu estou aqui em estado de presença, aprendendo a seguir a minha respiração,
e simplesmente estando, sendo, No existindo. vazio, né? No vazio, você não pensa em nada, você não. A gente fala que assim, até eu sou um meditador, né? Há muitos anos a gente fala que não pensar em nada é impossível. A gente tenta, mas não consegue. Mas a gente procura um estado onde a gente não se apega aos nossos pensamentos, né? Vai relaxando eles. Eu estou aqui agora, só estou, vou me acalmando, minha consciência vai acalmando, meu fluxo de pensamentos diminui e eu vou, né, assentando o meu mental. A meditação é maravilhosa para assentar a confusão mental, né? Uhum. Trazer para agora. E que esse é um estado. Ele, o estado de presença é um estado físico, né? Eu não estou só com a mente calma, mas eu estou habitando o meu corpo aqui agora, neste lugar e nesta cadeira, neste momento do tempo. E o estado de hipnose é um estado onde eu pego tudo isso e foco para que é quase que um superpoder, assim, né? A gente pode dizer, para produzir um objetivo, uma alteração mental, emocional, física em alta velocidade. Tá bom? Entendi. Muito obrigada. De nada. Vamos lá. Tom, querido, deixa eu abaixar a mãozinha aqui. Olá, me escutam? Não sei se nem se está muito alto aqui o áudio. Tá com uma Tá certa voz assim interessante, mas bem impostada. Muito bem, muito bom falar contigo, querido. Minha pergunta envolve a relação do inconsciente, que pelo que entendi é onde se almeja trabalhar, né? Através do inconsciente chegar a alguns objetivos. E espiritualidade. Aí, claro, isso vai depender das crenças de cada um, mas na minha experiência, que não é muito vasta até então com hipnose, eu sinto que o processo, né, os canais, o que eu acesso é muito similar a processos que eu acessei já algumas vezes pela espiritualidade, em contato com, enfim, com seres, com guias e etc. Né? A pergunta é se essa relação, ela de certa forma sempre está aberta e embuto também uma outra pergunta, que é se por conta disso tem alguns cuidados que são necessários ou que são aconselháveis para serem tomados para que isso seja dentro da harmonia do objetivo, né, almejado pela meditação em si, né? Pela hipnose. legal, Né? Já falei legal. meditação, influenciado pela pergunta anterior. Não, tranquilo. Tom, eu só vou mutar você porque tá dando algumas coisinhas aqui. Então vamos lá. Não é a mesma coisa, mas tem algumas coisas que são importantes dizer. Então, a primeira coisa é, todas as vezes que você tem o que você chama de um encontro com a espiritualidade, isso não tem a ver com religião, mas a tua experiência é uma experiência de expansão de consciência. Por quê? Porque você está saindo da sua relação onde você é um indivíduo, que termina nessa pele, entre aspas, e está se abrindo e tendo uma relação com esse espírito maior, que alguns vão chamar de Deus e que outros vão chamar dos seus guias, ou a natureza, ou a vida, o que quer que seja. Você tem uma expansão da sua consciência. Você começa a conectar, né, com o cosmos, com algo que é maior. Esse estado demanda um estado alterado de consciência no cérebro humano. Então, ele é naturalmente necessário que você esteja num estado de transe. É um estado de transe um pouco diferente, mas ele é um estado de transe de expansão da consciência. Então, o que que a gente pode fazer, né? Por exemplo, eu, que tenho uma ligação muito forte e uma missão de vida de expansão da espiritualidade, é, a hipnose, ela cria uma abertura aonde eu consigo entrar nesse estado de espiritualidade, de comunhão com Deus muito mais rápido. Então, eu consigo acessar, por exemplo, comandar a minha mente inconsciente, que eu vou entrar em transe por 1 ou 2 minutos do tempo do relógio, e eu vou encontrar e conectar o meu espírito mais profundo. Ou eu vou ouvir as mensagens dos meus guias e mentores e dizer o que que tem para fazer para mim. Então, a minha mente inconsciente, ela prepara aquele estado, que é o estado que faz a ponte com essa comunicação, da melhor forma possível. Isso é uma coisa. Segunda coisa,
A hipnose ericksoniana em si, embora o Erickson não usasse essas palavras, mas se você for olhar muitos que aprenderam comigo, é quase impossível dissociar isso, ela acaba tendo uma relação muito forte com a espiritualidade, porque a forma como ele trata a sua mente inconsciente é como se ele estivesse lidando com a sua própria consciência mais profunda, né? Então, não está falando apenas do cérebro, né? É claro que quando esse cérebro se abre, você já não encontra mais a fronteira entre o cérebro físico e a própria palavra da consciência que está por detrás dele. Nessas fronteiras, elas desaparecem de alguma forma. E como a gente está falando de uma filosofia que envolve uma noção de cura muito forte, uma noção de que mergulhando em si mesmo e acessando esses estados, você toca lugares aonde você não chega sozinho, você acha soluções onde não chega, você toca lugares de cura e no coração muito profundos, você abre uma frequência que naturalmente você está na frequência de guias, de curadores, do teu curador interno mais profundo. Não há uma diferença muito grande entre o seu curador interno e o que seriam, entre aspas, os curadores espirituais ou as energias, né? É somente uma questão de linguagem. Mas é sempre a mesma coisa? Não. Vou te dar um exemplo muito simples, né? Eu vou fazer, por exemplo, uma hipnose ericksoniana para diminuir uma ansiedade sua. Eu simplesmente vou usar o estado alterado de consciência para que o teu cérebro faça os ajustes e a tua respiração para que você saia desse estado num estado legal, bem, se sentindo bem. Eu vou fazer um processo, por exemplo, para você diminuir uma dor que você está sentindo. E aí é um processo onde o estado mental e físico vai fazer com que essa dor, né, a sensação de dor, porque a dor depende muito da interpretação que você tem. Quando você toma um remédio, bioquimicamente você corta, né, a sensação de dor, porque ela está no cérebro. Ah, mas e a bioquímica? Gente, quem cria a bioquímica é o cérebro, né? A farmácia inteira está ali. Se o cérebro pode criar qualquer coisa de novo. Então, através da sugestão hipnótica, ele cria a bioquímica necessária para mudar os meus estados. A farmácia é infinita, né? De alguma forma. Então, nisso, não necessariamente eu tenho contato com a espiritualidade. Eu vou ter pessoas que elas não precisam nem acreditar em espiritualidade ou nem estarem conectadas com isso, mas de repente eu vou fazer um estado de transe para a pessoa sair dali e ter uma alta performance no esporte ou numa prova de vestibular, que é uma coisa muito comum. Ah, tive um branco, né? Que é o branco. Não consegui acessar recursos que estavam ali. Pô, consigo fazer um estado de hipnose para que eu olhar para a cara daquela prova, segurar naquele lápis e a minha memória se abrir? Consigo, já fiz isso N mil vezes, eu faço isso comigo para autoaprendizagem. Então, são coisas diferentes. Mas, por exemplo, quem aprende hipnose comigo acaba vendo que tudo acaba sempre de alguma forma, se mesclando com uma filosofia que envolve uma expansão da espiritualidade, porque essa é o DNA nosso em tudo que a gente faz, em todas as coisas, tá? Mas não são necessariamente a mesma coisa. Mas para você ter uma ideia, no nosso curso online, que são 8 aulas, cada uma delas é para um tipo de hipnose, a sétima aula é para cura, a oitava aula é para comunicação interdimensional. Então, como entrar pelo estado de hipnose e transe, aonde eu vou abrindo portais e fazendo comunicações com outras dimensões. É sempre assim que eu vou usar. É muito mais rápido. E na sétima aula é cura espiritual, ou seja, fazer curas que estão ligadas à minha história, né, vibratória de campos, de vidas, através desse processo. Só que o que acontece? Eu entro no estado, eu te coloco no estado alterado de consciência, e aí, a partir dali, eu faço determinadas coisas para que você transcenda uma dimensão ou faça processos de cura. Mas quem abriu esse estado muito rápido foi a hipnose ericksoniana. Mas eu poderia ter aberto um estado para produzir uma outra coisa e não para produzir uma expansão interdimensional ou para fazer uma cura. Eu poderia simplesmente estar indo até lá, mexendo em alguma coisa para te deixar se sentindo melhor ou para fazer com que 3 horas de sono para você recuperem o teu corpo como se fossem 8, tá bom? Mas é uma pergunta aí muito boa. A gente vai aprendendo com o tempo, é na prática, tá?
que você vai diferenciando os diferentes estados da consciência, né? O que é um estado de atenção focada, o que é um estado de expansão, onde eu me mesclo com as consciências superiores ou com Deus, o que é um estado onde o meu coração está num espaço de amor e conexão com o outro, o que é um estado onde minha criatividade abre, é um universo dentro de nós, tá, gente? Eu acho que uma das grandes belezas da hipnose ericksoniana é que você vai aprendendo a navegar nesse universo e escolher aonde você quer entrar e aonde você quer ajudar o outro a entrar, tá bom? Tá ótimo, gratidão. Ah, Veridiana, é contigo aí, tá? Vamos lá. Oi, boa noite. Boa Bom, noite. de tudo que o Tom falou e que você explicou, eu vivenciei recentemente, né? Então, eu posso Sim, dizer que você faz isso de uma maneira tão leve, que a gente às vezes desacredita que possa acontecer, e quando se percebe, você mesmo também já está fazendo, já está aplicando, né? Que diversas vezes a gente se pega depois voltando no mesmo estado. Eu acho que eu acabei sim. acessando as duas partes aí, né? Tive uma experiência maravilhosa espiritual, talvez a primeira da minha vida, que ainda está mexendo muito comigo. É lógico, tudo aconteceu nesse domingo, né? Então a gente tem aí dias para acoplar. Mas a pergunta seria mais ou menos acoplar, não sei nem se é a palavra, mas enfim. É, uma situação que me deixou um pouco em dúvida, e eu ouvi você falando a questão da respiração. Quando eu passei pelo processo e precisei, eu voltava, se eu fechasse os meus olhos, eu voltava novamente no processo. Que às vezes eu percebia que era, e o tempo todo eu estava ali. Eu sabia tudo que estava acontecendo à minha volta. E a gente acha até legal falar isso, a hipnose não tira a gente assim, a gente sabe tudo que está acontecendo, a gente está consciente ali. Mas eu tinha dificuldade na respiração. Então, se eu fechasse os olhos, era como se eu voltasse para o estado que eu estava. E depois a Thaís até comentou comigo que eu tenho uma respiração curta, que dificulta. O que que tem a ver, então, a respiração e o que que seria de dica para aprender a trabalhar com essa respiração? Vamos lá, é muito bom. Eu vou falar, eu sempre dou respostas de vários ângulos, tá? Então, até peço desculpas aí, mas eu gosto de esgotar a questão. Primeira coisa que me faz, e a gente estava junto aí até domingo, e o que nós fizemos no domingo foi uma hipnose seguida de uma elevação de frequência muito alta, né? Portal interdimensional, enfim, a frequência que eleva é muito alta, então aí exige também outras capacidades que não tem só a ver com a hipnose, mas tem a ver com o quanto eu consigo sustentar altas frequências e de alguma forma eu não ter que apagar, né? Porque eu tenho um treinamento no meu cérebro, no meu corpo, porque a gente tem um limite até onde a gente consegue ir e que o treinamento vai trazendo. Então, às vezes a gente apaga e tal. Outra coisa no que você está falando, que é muito legal, é o seguinte: hipnose não te faz, não te apaga. É muito comum na sua mente racional você continuar pensando igual. Tem gente que está fazendo pela primeira vez, será que isso está funcionando? Acho que não está funcionando comigo. Ah, mas pensando bem, isso não invalida tudo que está acontecendo no teu inconsciente, tá? E aí você sai de lá e fala, nossa, deu certo, mas eu nem não acredito em nada, mas de repente eu estou me sentindo bem. Então não tem problema nenhum, porque tem uma técnica para isso, né? A tua mente consciente, ela manda em muito pouca coisa, mas às vezes ela quer ficar que nem um macaquinho lá tagarelando. A mente consciente, ela costuma ter medo, tá? Então, principalmente para pessoas que reagem a controle demais, né? Que desejam controlar muito, ou que têm medos, ou que têm histórias, por exemplo, de resistência, o que vai acontecer é que a tua mente vai acordar, vai falar, vai fazer um monte de coisa. Às vezes você vai fechar o olho e vai mudar teu estado. Mas isso não tem a ver com hipnose, isso tem a ver com a reação a uma história sua.
né? A um medo que está aí dentro. Então, às vezes, fechar o olho para mim significa perder algum controle. Será que essa pessoa vai me hipnotizar? Será que eu vou fazer algo que eu vou passar vergonha? E não, não é nada disso. Mas eu reagindo às minhas próprias histórias, se eu sou uma pessoa que tem dificuldade de soltar, né, de deixar construir junto, de confiar, de alguma forma, pode ser que eu reaja a isso. Como meu corpo reage? Tensionando. Minha mente reage tensionando. Toda tensão trava minha respiração. Então, o que a respiração tem a ver com estados de expansão? Tudo, tá? A respiração tem a ver com todos os teus estados mentais e emocionais. Se eu olhar para vocês e começar a respirar aqui, eu vou alterar toda a minha bioquímica, o meu estado mental e o meu campo vibratório para um estado de ansiedade. Se eu puxar a tua respiração para a barriga e alargar por tempo suficiente, eu vou alterar tudo isso. Mas existe um padrão, né? Então vamos pensar assim, vou até juntar o enneagrama aí aqui um pouquinho para você, tá? Então vamos falar de um tipo um, de um corpo que tensiona diante da perda de controle e que de alguma forma tem uma respiração um pouco mais limitada enquanto está, né, no automático e no comando. Então, a hipnose vai ajudar o que primeiro? Primeiro, eu vou soltando, né? Eu vou ajudando o corpo físico a soltar essas barreiras e vou deixar com que a respiração aconteça de uma forma mais aberta. Só que tem uma outra coisa. Imagine que você está há 20 anos sem respirar na barriga, né? Vamos pensar assim, por mais que eu solte os músculos, você não sabe fazer isso. O bebezinho esqueceu como é que respira na barriga. E às vezes eu falar para tua mente, ela não vai saber. Então, às vezes eu tenho que ir até lá, encostar a mão, porque corpo aprende com corpo, sabe? E falar, ó, respira aqui na minha mão. Aí você vai aprendendo, e o músculo vai falando, caraca, não sei mais fazer isso. A gente vai ter que ensinar para o teu corpo de volta, né? E aí o corpo vai aprendendo, vai abrindo, você vai treinando. E se você treinar o suficiente e abrir essa respiração, todo o seu estado mental em relação à vida vai mudar. Seu estado bioquímico vai mudar, a sua tensão vai diminuir, o seu estado a loucura cerebral vai diminuir, teu estado de confiança com a vida vai aumentar, o nível de saúde vai acontecer. Então, através da hipnose, a gente pode te ajudar a tirar essas travas e bloqueios, a você ir confiando cada vez mais para soltar o corpo. E será necessário, sim, uma vez que estiver solto, respirar um pouco mais. Quando a gente tirar as travas, a sua respiração automaticamente travada vai sair daqui, né? Vai alargar. Por que que em alguns casos, Aline, a tua respiração estava travada e curta? Você estava reagindo a uma questão de medo de perda de controle. E ao reagir, você entra num transe negativo, né? Então, que é uma história passada. Pô, será que eu vou mergulhar nesse lugar que o Nicolai está me convidando e vou descobrir que lá atrás vou atravessar uma fronteira e ter um contato com toda uma história xamânica que pode mudar minha vida dos pés à cabeça? Acho que não. Acho que não. Então, deixa eu controlar esse negócio. E ao controlar, vem as memórias, a minha respiração encurta, e eu falo, peraí, devagarzinho, que você não vai virar a vida do um de cabeça para baixo, tudo no seu tempo. Então, assim, é natural isso, tá? Não tem nada demais. Então, às vezes, veio aquilo, isso não tem a ver com a hipnose, mas sim a minha reação a algo que, de repente, pode ser que eu esteja com medo de soltar ou de confiar, mas não é problema nenhum, tá? Essa é uma diferença, gente. Quando você está conduzindo uma hipnose ericksoniana, você cria todo um container de segurança antes, para deixar a pessoa muito bem. E para ela saber que, se caso ela tiver alguma reação dessa, ainda assim ela vai se tratar com gentileza e vai ficar muito bem. Então é uma super delícia. Quando a gente está em grupo, é um pouco diferente, porque a gente está conduzindo todo mundo num único ritmo, né? E às vezes uma ou outra pessoa acaba tendo uma reação, a gente tem que ir até lá, ajudar ela a respirar um pouquinho melhor. Mas quando a gente está no um a um ou com a gente mesmo, a gente vai acostumando. Então,
travou a respiração, teve um pequeno disparo de ansiedade ou traumático, que é uma reação a um medo da minha mente consciente de soltar o controle e deixar que algo maior venha e faça o trabalho, a gente vai lá e te ajuda a respirar um pouquinho mais de novo, te colocar no lugar. Tá bom? Ajuda um pouquinho a resposta? Sumiu aqui do meu campo de visão, velho. Mas, enfim, se Não, tiver. ajudou sim. Sim, tá. Explicou. É só como aprender a respirar de uma maneira mais leve agora, né? Mas não, você Isso. falando já me veio os insights aqui. Muito obrigada, Isso. viu? A auto-hipnose você pode usar para isso. Então, por Uhum. exemplo, dos comandos. Lembra que sempre a gente produz um objetivo? É uma coisa que eu faço. Porque pensa, eu estou trabalhando, resolvendo eu já me tensionei, minha respiração já mudou. Tá? Então, eu posso lá usar um yoga ou fazer ciclos de respiração que daqui a pouco eu fico bem. Ou eu posso entrar em transe por 1 minuto em auto-hipnose e pedir para que o meu corpo, após 60 segundos do tempo do relógio, esteja respirando longa e profundamente. E aí ele dá um jeito de acelerar esse processo, tá? E aí Tá, muda tudo. com o cliente, ok, mas acho que para quem não fez ainda nenhum curso com você, vale a pena ressaltar o tempo todo a segurança que a gente tem. Porque você tem uma É. equipe por trás ali, mesmo que seja uma condução em grupo, todas as vezes em que eu voltava, sempre a gente via um ponto de equilíbrio, então é só confiar. Obrigada, viu? Nada. E assim, a hipnose ericksoniana não tem contraindicação, né? Ela é, faz bem para 99% dos casos. Vai ter 1% ali que a pessoa pode ter uma reaçãozinha, normalmente controle em exagero, ou medo, às vezes, de alguma história, mas ainda assim aquilo está sendo trazido à tona por alguma coisa importante que precisa ser trazido à tona. Quando a gente cria um container, pressupondo a sua saúde e o crescimento, mesmo que a memória que veio não seja tão boa, é porque o inconsciente decidiu que ele consegue lidar com aquilo naquele momento. Então, até isso a gente vai ficando tranquilo. É claro, como a tua mente consciente enxerga aquilo, aí depende, né? A primeira vez assusta um pouquinho, segunda vez eu fico mais seguro, tranquilo, terceira vez eu estou bem, tranquilo. Na partir da quinta vez eu acho uma delícia quando a gente fala fazendo algumas respirações bem profundas, abrindo a respiração para minha voz, tá bom? Vou abrir aqui para Ana, que está super acostumada a mergulhar, e ela, como médica, se quiser contribuir com alguma coisa, fica à vontade também, tá, Oi, querida? Nicolai, boa noite. Oi. Não, assim, tenho várias dúvidas, mas eu acho que a principal é o que que você orienta, assim, fazer no momento que vem, pelo menos para mim, assim, vem de várias formas. Uma delas, vem uma informação, assim, rápida, como se tivesse uma informação, assim, fora de mim, e aí vem muito claro para mim ou uma palavra ou uma frase, e aí o que fazer nesse momento? Assim, eu guardo isso para depois, eu paro tudo e faço uma auto-hipnose para criar esse espaço seguro e desenvolver isso. E também, e a outra forma que vem muito para mim é como se fosse várias informações ao mesmo tempo. E a sensação que me dá é que eu preciso desenvolver, me vem a vontade, me vem a sensação de escrever, de colocar no papel, porque aquilo vai se perder se eu não fizer. E quando isso acontece, tem essa informação que vem rápida, curta, e tem essa informação que parece que são várias ao mesmo tempo. E dentro dessa outra, às vezes ela vem num tema só, por exemplo, um texto. Vem assim, claro. É como se eu tivesse que desenvolver um texto.
e às vezes vem aleatório, eu me percebo em várias linhas do tempo. E aí eu vou para o passado, futuro, presente, para cima, para baixo, Tá bom. e é como se eu estivesse montando um quebra-cabeça. Às Muito. vezes, Eu na vou te. meditação, Pode, desculpa, Ana. assim, essas são as situações que acontecem. A minha pergunta às vezes isso acontece quando eu estou na intenção, ou seja, parei, estou em meditação ou em hipnose e reservei um tempo para fazer aquilo, ok. Mas e quando isso acontece, por exemplo, no dia a dia, no trabalho, à noite, eu estou fazendo alguma coisa, é, o que que você recomenda fazer assim? É algo que eu posso deixar para depois ou eu tenho que parar tudo e fazer, senão o negócio vai sumir? Então vamos lá. Eu acho que vou contextualizar um pouquinho só, porque tem Tá, coisas aí que são a hipnose ericksoniana e tem coisas aí que são, vamos dizer, não são a hipnose ericksoniana, mas que estão ligadas a ela, tá? Então, assim, tá, até conhecendo a tua história, eu sei que você está me perguntando, vamos separar um pouquinho. Você está falando de uma coisa que não é a hipnose ericksoniana, que é como eu estou tendo download de uma dimensão superior ou da minha mente inconsciente, eu estou andando pela vida, e aí de repente começa a vir informação de outro lugar, né? E aí pode ser. Da onde vem isso não importa, tá? Porque tudo vai acabar passando pela tua mente inconsciente, né? Se você está recebendo uma informação do campo, se você está recebendo uma informação da mente inconsciente, de um guia ou de algo que você está descendo na forma de frequência, e o cérebro precisa transformar em algo. Então, assim. Que não é diferente, gente, de um insight, né? Aquela coisa assim, tô querendo resolver um problema, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Eu vou tomar banho, eu vou caminhar, no dia seguinte acordo com a ideia, né? O que que aconteceu ali? A minha mente inconsciente, ela trabalhou naquela questão, como o computador trabalha para trás, e colocou ali. Então, quando eu concentro, às vezes, a mente consciente para resolver alguma coisa, ela fica limitada. Então, tem fases de criatividade e aprendizagem no meu cérebro. A primeira frase é abrir, né? Então, eu uso um estado alterado de consciência para abrir. Então, eu posso comandar uma hipnose para falar. Quero ouvir, quero abrir, quero entender sobre esse problema. Estou com esses problemas, não sei como resolver. Estou com um quebra-cabeça aqui, não sei como resolver. Abrir, tá? E aí eu posso, então, fazer um comando para mim mesmo, através de auto-hipnose, que é, por exemplo, tenho um comando aprenda. Só que aí tem uma coisa importante. Então, digamos que eu estou aqui, e de repente começa a me vir uma informação. É aquela coisa, você está dirigindo ou atendendo um paciente, não dá para você falar, peraí, que eu vou ali, né, receber a minha comunicação com o ET e já volto. Não dá, né? Não tem como. Então, você também precisa, de alguma forma, e essa é uma questão aí para o seu desenvolvimento, conseguir se manter mais presente no corpo físico sem perder muito, que você começa a viajar, abrir o campo, você começa a ter comunicação na hora que não precisa. Então, é um outro comando. Isso não tem nada a ver com hipnose, mas tem a ver com a sua prática de como, ó, agora eu estou aqui, agora, conectado com essa parede, com esse carro, com esse computador, com essa pessoa. É aqui que eu estou. Trouxe toda a minha atenção para o agora. Eu não deixei meu campo aberto. Mas digamos que eu esteja com o meu campo aberto e lá na minha casa, num lugar que eu possa aprender alguma coisa e me venha uma informação. Aí o ideal é, a informação veio, você faz uma auto-hipnose sugerindo que a tua mente inconsciente te traga exatamente a resposta que você precisa, ou que você aprenda o mais importante que tenha que aprender. É só isso. Aí você tem que parar. Se você continuar querendo entender, aí você começa a, a perder tempo. Você já não colocou no inconsciente, já não plantou a semente? Esquece, vai pescar. Vai fazer sopa, vai fazer qualquer outra coisa. Aí é uma coisa muito importante de quem é hipnólogo ericksoniano. Você precisa aprender a confiar no inconsciente, que ele vai resolver. Que dali a um dia, dois ou três, ele vai te apresentar. Então, quando você me fala, parece um quebra-cabeça, eu já tenho o que fazer. A sua mente já
transformou tudo aquilo em peças de quebra-cabeça. Basta eu colocar, fechar os meus olhos e me dar um comando que, de alguma forma, o quebra-cabeça vai ser montado ao longo das próximas horas ou dos próximos dias. E quando esse quebra-cabeça estiver montado e eu souber exatamente a imagem que se apresenta, porque eu sei que você já montou diferentes quebra-cabeças e a gente sabe que ao montar um quebra-cabeça, normalmente a gente começa pelas bordas ou olhando para as peças, tentando entender as cores. E é muito estranho quando o quebra-cabeça está muito espalhado e a gente não sabe exatamente do que significa, mas a gente sabe que se todas as peças forem encaixadas do jeito certo, uma hora uma imagem fica clara. E quando esta imagem estiver clara, aquilo que for importante para eu saberei. E ponto. Acabou. Agora, se você ficar, será que eu vou perder alguma informação? Se aí a tua mente consciente de tipo 5 falando, querendo entender racionalmente todas as coisas. A sua mente racional jamais vai conseguir fazer o que o teu inconsciente faz, tá? Então, uma das coisas que me ajuda é porque eu confio completamente no inconsciente. Não fico perdendo meu tempo. Eu falo que download, gente, download é igual pendrive. Já falei isso 1000 vezes. Imagina você tentando baixar arquivo da nuvem, né? Que é isso que você está fazendo, você está baixando arquivo da nuvem. E aí, de repente, você começa a fazer um download em alta velocidade, né? A cabo. E aí as fotografias começam a vir, os documentos, você fala, não, 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 peraí, deixa eu ver todos antes de baixar. Não consegue fazer download. Então não dá para você ver tudo que está vindo, nem pensar, nem entender. Primeiro faz um download, depois você vai organizar os arquivos nas pastas, e o dia que você precisar deles, eles estarão lá. Mas você precisa confiar nesse processo. Se você gastar o teu tempo e a tua energia duvidando do processo, você vai entrar em parafuso. Só vai atrapalhar um tempo que você podia estar fazendo ginástica, vendo televisão, tomando banho, ou esquecendo completamente daquilo. Download dura segundos, 1 minuto. Organização no teu cérebro humano, semanas. Então você não pode ficar tendo download toda hora. É mais ou menos isso. Putz, eu recebi algo em segundos ou minutos, cara, as próximas semanas eu nem vou pensar em mais nada disso. Eu nem vou olhar para aquele assunto, porque é diferente, né? Uma frequência vibratória versus a capacidade cerebral de organizar isso em matéria de terceira dimensão, imagens, informações e tudo mais. Tá bom? Isso Tá, aí. obrigada. Nada. Pessoal, eu vou aqui, ó, partir aí para as últimas perguntas, para que a gente também não fique. Eu tenho algumas coisas para falar no final aqui, mas depois a gente, de repente, até abre no grupo até o final da semana, se surgir alguma pergunta extra ali, tá? Rodrigo, querido, você que já é um grande curador, vai ser uma honra ouvir aí a tua pergunta e te ajudar. Boa noite, Nicolai. Boa Prazer estar te ouvindo. noite. Nicolai, no Theta Healing, eu trabalho com a onda Theta. Na hipnose, há uma variação, eu queria saber qual que é a onda. E a outra pergunta é a seguinte, é um jovem de 15 anos, né? No caso, até o meu filho. Eu poderia ensinar para ele a auto-hipnose para ele focar mais no estudo? É possível? Não tem problema nenhum? Essas duas perguntas. Legal, vamos lá. Os estados de hipnose eu não tenho assim decoradas as ondas, mas você consegue atingir qualquer uma dessas, tá? Então você vai desde um alfa, beta e consegue atingir teta também. Dependendo da sugestão do objetivo específico, é como se a mente se auto-organizasse para produzir a onda necessária conforme aquele objetivo que ela precisa. Então, se eu faço, por exemplo, uma sugestão que tem a ver com esse estado multidimensional, é um tipo de onda cerebral diferente do que se eu faço uma sugestão, por exemplo, para relaxamento do meu corpo
corpo inteiro. Então, eu tenho esses lá, não sei decora, eu não sou muito ligado, mas eu sei que você consegue alterar essas frequências dos estados alterados muito rápido, tá? Então, essa é uma coisa. Então, dá para produzir o estado teta, dá para produzir o estado alfa, dá para produzir o estado beta e dá para produzir, né, o que a vigília seria esse espaço, você consegue, através da hipnose ericksoniana, aumentar, né, o range e focar num determinado estado específico de ondas que você precisa gerar, tá? Então, e isso o cérebro faz sozinho. Mas eu tenho certeza que se quiser uma informação específica, clássica, você encontra ela aí pela internet, não tenho dúvida nenhuma. Outra coisa, vamos lá para a segunda pergunta. Adolescente para estado de foco ou estado de aprendizagem. É super legal, tá? Eu acho que, não sei se você já assistiu no documentário onde eu conto a história da criação do Nove Raios, né, que é aquele Nicolai e os Nove Raios, eu conto como eu estudava e aprendia, e eu sempre fui muito bem na escola, né? Tive um desempenho fora da curva. E eu descobri que, sem querer, eu me colocava em transe ou hipnose. Era sem querer. É mais ou menos como o Richard Bandler, na PNL, acaba descobrindo o estado alterado de consciência quando ele filmava as sessões da Virginia Satir, escutando Pink Floyd numa orelha e ouvindo o transe do vídeo na outra, né? Então, colocando o cérebro no estado XYZ e descobrindo que ele aprendeu a fazer terapia familiar com a Virginia Satir muito mais rápido do que os alunos do próprio curso. Aí que ele falou, opa, acho que tem alguma coisa aqui de valor, né? Então, sim, você pode ensiná-lo, se ele quiser, obviamente, né, a fazer uma auto-hipnose, e ele pode, por exemplo, uma auto-hipnose sempre para colocar num estado de foco. Uma auto-hipnose. Outra coisa importante, vou te dar uma dica. O cérebro não entende muito bem palavras. Então, por exemplo, a palavra foco é complicada para ele, mas ele entende uma imagem, por exemplo, ou uma memória de um dia que eu estava muito focado. Então, uma coisa que você pode fazer no relaxamento, volta para um dia, ou uma prova, um momento, onde você se sentiu completamente focado, onde as coisas vinham naturais para você, era tão fácil responder as coisas. Quando ele entrar naquele estado, qual é a imagem que tem aí? Onde você está? Esta imagem é a chave para você colocar ele nesse estado novamente, todas as vezes que você precisar. Então, é mais ou menos assim. No curso presencial, às vezes eu mostro, por exemplo, como esfriar a sua mão ou esquentá-la. E dá para alterar a temperatura dela muito fácil, tá? Por quê? Só que não é assim, agora você vai esfriando a sua mão direita. O cérebro não entende isso. Eu coloco você em transe e falo agora, coloca a sua mão num balde de gelo, né? Se você for um daqueles caras que gosta de cerveja, eu vou falar, como na época da faculdade, que você ia buscar aquela mais gelada lá no fundo e ficava procurando. Pronto, o teu cérebro já entendeu, ele está produzindo aquilo, tá? Então, a referência é por imagem ou experiências de referência. Então, isso aí é muito legal. Outra coisa que você pode fazer é escolher uma indução, 2, 3, 4, 5 minutos, que gere foco. E ele pode ouvir, né? Ouvir no Spotify, ouvir no... Pode ser uma indução que alguém grava, pode ser uma indução que ele mesmo grava, ou às vezes uma indução que já tenha na internet que produza foco. Tudo isso pode acontecer. Ou você faz uma sessão, às vezes com um hipnólogo, para ele, se ele quiser, grava aquilo ali e produz para ele. E dá para ancorar isso, que é muito legal. Então, fez a sessão de hipnose, saiu focado, o que que ele vai fazer? Prova? Ancora na caneta. Então, pega essa caneta no final. Tô aqui. Solta. Não sai. Faz isso, isso, isso. No dia da prova, usa essa caneta. Aí você acabou de ancorar ou associar esse estado de foco a um objeto externo, que ajuda a produzir esse estado novamente. Isso funciona super bem com a questão de prova, né? Às vezes pode ser uma âncora, pode ser uma corrente, pode ser uma coisa e tal, né? Isso super funciona, tá bom? Obrigado, Nicolai. Nada, nada. É legal pra caramba, gente. Porque, na verdade, é isso. Teu cérebro, teu branco, ele não. Como eu volto para aquele estado que no dia que eu estava estudando eu conseguia?
Se o cérebro consegue produzir os dois estados, ele conhece a fórmula. Eu só consigo indicar para ele, falar, produza isso. Mas ele entende imagens e sensações e não palavras, né? E na hora da prova dele, eu não vou querer levar o hipnólogo junto para começar a falar, olha, agora respira. Não, eu quero que ele esteja, né, produza isso rápido. Então, eu já programei antes para produzir isso de forma muito mais rápida. Tá bom? Pessoal, eu vou encerrar daqui a pouquinho. Primeiro, agradecer pra caramba e queria só dar duas mensagens aí para vocês. E se tiver alguma outra coisa, vocês podem mandar para a gente. Espero que tenha sido útil, tá? Lembrando para vocês que se você quiser fazer induções, né, onde eu te conduzo, vai lá na playlist do YouTube, @Instituto Nicolai Cussino. Lembra de dar como diz os YouTubers, dar o like lá, apertar o sininho, porque eu sempre coloco 2 por semana, coisa nova, e aí você vai ser notificado, né? Ó, chegou uma coisa nova, chegou uma coisa legal. Lá na playlist Hipnose Ericksoniana tem várias coisas. Aí você vai indo lá e vai ter induções para coisas diferentes. Outra coisa, gente, que é super legal é o nosso curso de hipnose online, tá? Ele é, na minha opinião, o curso mais incrível que a gente já fez. Ele é um curso de mais de 20 horas, ele tem 8 aulas e ele te ensina todas essas coisas. E ele tem demonstrações filmadas, passo a passo, de como produzir o transe, de como fazer isso, de como usar para cada aula para uma coisa, para ansiedade, para medo, para cura, para autotranse, para auto-hipnose. Então, tudo bonitinho, tá? Então, assim, é um curso mesmo muito bom, cara. Assim, quem já fez, não sei se alguém aí já fez, acho que alguns já fizeram, né? É, enfim, Eu já alguém já fiz, fez? eu já fiz, foi muito curador. Foi o que me levou para o curso de hipnose ao vivo, lá presencial, porque eu pensei, se online foi isso tudo, imagina presencial. Foi logo após a pandemia ali, foi, nossa, Isso. curador. Na pandemia foi lindo, né? Nós fizemos esse programa com 500 pessoas e as pessoas não só aprenderam a cuidar dos disparos, mas aprenderam, né? A gente tinha um grupo de Facebook onde cada um botava as práticas, o pessoal Brasil, Portugal, Estados Unidos, mostrando que estava funcionando, né? Filmando as sessões e tudo, fazendo o processo de cura. Ó, para quem quiser e quem não tem, esse curso online, ele tá no link da minha bio. Eu posso colocar no grupo se vocês quiserem. Você entra no meu Instagram, tem um Linktree, aí tem lá curso online de hipnose ericksoniana. Esse curso custa R$ 400, 399. Até amanhã, ao meio-dia, o grupo tem um cupom de desconto de 50%, tá? Ele fica 3 anos ativo. Esse cupom eu vou colocar lá no grupo lá do WhatsApp para vocês. Quem quiser usar, até o meio-dia de amanhã ele está funcionando, metade do preço, vai para 200. E fica durante 3 anos lá para você, tá? Para quem estava na aula aqui, que eu acho muito legal, né? Precisa ter 8 horas da noite, você está aqui na aula. E para quem puder e quem tiver muito interesse, quem quiser, de 12 a 15 de outubro eu vou fazer a imersão presencial, né? Eu mesmo fazendo ela, uma coisa junto com a outra. Eu só faço isso a cada 2 anos, e existe uma grande chance de aumentar o tempo para 3 anos ou mais por conta das mudanças que a gente está fazendo no Instituto, dos cursos que estão vindo. Mas de 12 a 15 agora de outubro, aqui em Mogi, eu vou conduzir aí a imersão presencial. É, Cara, faz de tudo que der para você vier, porque vale a pena mesmo. No segundo dia, você já vai. Segundo dia, minto, tá? Na tarde do primeiro dia, você já vai estar conduzindo sessões de transe. Setembro, desculpa, eu fiz errado. Ah, eu sou tão tonto, Rosângela. Obrigado que você me arrumou Outubro é os aqui. instintos. Outubro é os instintos, é. De 12 a 15 de setembro, daqui a 2 semanas já, eu vou conduzir essa única turma, então, nos próximos 2 ou 3 anos comigo, presencial, e fazendo uma jornada com você. Além de aprender, você vai viver todas essas jornadas. Então, manda um zap pra gente, fala com a Thaís, o curso online está aí, e lembrando vocês aí, quem quiser, né, tem os livros aí, esse livro é o livro de formação de hipnose ericksoniana, tá aí na Amazon, tem em todos os lugares. Este livro é muito legal, tá? É Coaching com Hipnose. É um livro onde há uns anos atrás eu peguei
10 alunos meus, hipnólogos muito bons, que estavam usando hipnose em processos de coaching. E aí a gente dividiu em todas as etapas do coaching, desde a elaboração de objetivo, como usar a hipnose, até, por exemplo, quando acabam as perguntas para preparação do coach, ou como fazer jornada, ou como montar plano de ação, ou como fazer tudo, todas as etapas. É muito legal esse livrinho aqui, também tem na Amazon. É, e o Anjo Líder, né, que é o meu livro sobre espiritualidade, transformação profunda, que é uma história de comunicação, né, com os anjos e tudo mais, que foi escrito em estado aí alterado de consciência. Então, ó, curso online, tem o cupom, vou colocar agora para vocês, 50% de desconto, 3 anos, começa já. E o curso presencial de 12 a 15 de setembro, fala com a Thaís. Vem para cá, vem participar. E fiquem no grupo aí mais 2 ou 3 dias, porque se vier alguma ideia de colocar alguma coisa lá, a gente coloca. Mas aí no final de semana a gente já termina o grupo, para você não ficar pendurado em um montão de grupo de WhatsApp.